Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro, último dia do mês, último dia da semana, mas você fica muito bem informado assistindo o nosso giro de notícias. Nessa quinta-feira, a partida entre Vasco e Cabo Friense acabou sendo adiada por conta do temporal que caiu aqui no Rio de Janeiro. O jogo acabou sendo transferido para essa sexta, 11 da manhã, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. A partida já até rolou. Na quinta, o Botafogo venceu o Resende 2-1, entrou definitivamente na briga por uma vaga para as semifinais da Taça Guanabara. O Flamengo está com quase todos os seus reforços à disposição. Vamos falar sobre o que falta para o Mengão ter todo mundo em campo na segunda-feira que vem contra o Resende. E o Fluminense, hein, pode trazer mais um reforço para o ataque. Isso e muito mais no Giro de Notícias de hoje. Bom, galera, para quem não é do Rio de Janeiro e não está sabendo, nessa quinta-feira caiu uma chuva que eu vou te contar. Muitos lugares e a região do Maracanã foram afetadas pra caramba por conta dessa chuva. Muitas árvores caíram e tivemos alguns transformadores que tiveram problemas. A região de São Januário, de São Cristóvão, fica muito próxima ali da Grande Tijuca, da região do Maracanã, e também sofreu muito com o problema da chuva. Em função disso, a partida entre Vasco e Cabo Friense acabou adiada. Vai acontecer nessa sexta-feira, 11 horas da manhã, em São Januário. Só quem comprou ingresso para o jogo válido na quinta-feira poderá entrar no estádio. Não haverá, portanto, venda de ingressos para a partida dessa sexta-feira. Você pode estar vendo esse vídeo num horário depois do jogo. A gente vai trazer mais informações ao longo do dia. Vamos fazer a transmissão da partida aqui no canal do Penido, mas fato é que ontem, quinta-feira, dia 30, o jogo não aconteceu por conta de um problema que afetou a iluminação em São Januário. Inicialmente o problema foi da Light, da concessionária que atende e fornece energia elétrica para a região, para o Rio de Janeiro, e depois foi solucionada, mas a luz estava muito instável e aí todos os poderes envolvidos se juntaram, se reuniram e decidiram que era melhor adiar a partida para esta sexta-feira. Um jogo que, evidentemente, o Vasco tem obrigação de vencer, porque tecnicamente o adversário é muito inferior, porque o jogo é em casa, porque é o Vasco da Gama e, sobretudo, porque está numa posição muito complicada na tabela de classificação. Mesmo vencendo todos os jogos que lhe resta, o Vasco não está assegurado na semifinal da Taça Guanabara. Já não depende mais de si, mas é claro que tem que fazer o dever de casa e vencer a Cabo Friense nessa sexta-feira. Como fez o Botafogo, que jogou na quinta-feira, choveu pra caramba, o jogo teve que ser interrompido no estádio Newton Santos, mas não teve problema de iluminação e a partida transcorreu normalmente após a paralisação. O Botafogo saiu atrás no placar, o Resende abriu o placar no Newton, mas o Botafogo teve a competência de correr atrás no segundo tempo e inverter essa situação. Bruno Nazário, que para mim foi o melhor em campo na partida, conseguiu empatar o jogo, ele marcou o gol de empate e sofreu o pênalti que foi convertido aos 48 do segundo tempo pelo Pedro Raul. Dois reforços que em 2 jogos marcaram 2 gols cada. São, nesse momento inicial, é muito precoce qualquer tipo de análise, os melhores jogadores do Botafogo até aqui. Entraram muito bem, estão numa sintonia boa. O Pedro Raul, no primeiro jogo, já tinha feito um gol e dado uma assistência. O Bruno Nazário havia marcado dele também e nessa partida sofreu o pênalti e fez um gol. Então, estão com médias elevadíssimas. Para a torcida alvinegra, ainda nessa sexta-feira, a gente deve ter uma resposta sobre a situação do Keisuke Honda, o meia japonês da seleção do Japão, que está sendo contratado pelo Botafogo. Talvez ainda hoje nós tenhamos a definição dessa situação. E aí no final de semana a gente vai ter mais jogos válidos pela Taça Guanabara. Só que o Flamengo não joga no final de semana, joga apenas na segunda-feira. Vai enfrentar o Resende às 8 horas da noite no Maracanã. E aí, nação?
é chegado o grande momento, o momento que os torcedores rubro-negros tanto esperavam, a volta do time principal do Flamengo. A molecada da base fez um ótimo trabalho, em 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, sendo que jogou de igual para igual com a equipe do Fluminense, mas um time de meninos contra um time super experiente, com vários cascudos, e ainda assim o Flamengo foi valente, brigou até o final. Então a molecada tá de parabéns, foi um ótimo trabalho, mas agora é hora do time principal assumir. E a gente deve ter quase todo mundo à disposição. O Flamengo tem até essa sexta-feira para regularizar a situação de 3 jogadores que ainda não podem jogar: Michael, Pedro Rocha e Léo Pereira. O Léo Pereira chegou agora há pouco, é até mais compreensível, mais o Michael. E o Pedro Rocha foi o primeiro reforço a ser anunciado. São situações que a gente já esperava uma resolução a essa altura do campeonato, mas não foi possível por conta de documentação, alguns problemas que acabaram inviabilizando isso. Mas o Flamengo está correndo atrás para regularizá-los até esta sexta-feira, que é a data limite para regularizá-los e eles poderem entrar em campo na segunda. Principalmente o Michael, né, galera? Eu acho que eu, pelo menos, estou nessa expectativa. Imagino que você, torcedor rubro-negro, também esteja, porque é um jogador que chega cercado de grande expectativa. Mas Gabigol está confirmado, Bruno Henrique está confirmado, Arrasca, Gerson, Rafinha, toda a turma que esteve em campo em 2019, mais alguns jogadores que também despertam interesse, né? Thiago Maia, Pedro, são jogadores que eu estou muito curioso para ver. Vamos ver como o Jorge Jesus vai armar o time, né? A gente ainda não sabe se ele vai manter o time de 2019, se todos os titulares estão bem fisicamente para começarem jogando. A gente precisa aguardar, mas vai ser muito provavelmente mais uma daquelas grandes exibições do Flamengo. Não no mesmo nível de que quando o time estava engrenado, né? Isso aí é óbvio, acho que ninguém espera isso. Mas ainda assim, eu acho que a galera tá com saudade de ver aquelas grandes exibições do Flamengo. Já o Fluminense, que é o único time com 100% de aproveitamento na Taça Guanabara, volta a campo nesse sábado, vai enfrentar o Boa Vista às 7 horas da noite no Maraca. Mais um jogo aí para o Fluminense confirmar a classificação. Está praticamente garantido já na semifinal, não está matematicamente, mas está a um passinho, né? Possivelmente o Odair vai usar um time misto ou até mesmo reserva, porque na terça-feira o Flu estreia na Sul-Americana contra o Unión La Calera do Chile. O jogo vai ser no Maraca. É importante que o Fluminense construa uma boa vantagem, porque embora o time chileno não seja lá grandes coisas, é mata-mata e a decisão é lá, né? Então não pode dar mole. De repente está num dia ruim, os caras num dia inspirado. Então o Flu precisa garantir ou encaminhar a classificação nesse primeiro jogo. E aí, galera, é muito importante a gente lembrar que a Sul-Americana, além da premiação, do status de ser uma competição internacional, é o título mais fácil para o Fluminense conquistar. Por quê? A Copa do Brasil, ela também é um mata-mata, mas ela, a partir das oitavas de final, tem equipes que estão na Libertadores da América, os times mais difíceis de serem enfrentados do Brasil, incluindo aí o Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras, equipes muito duras. No Brasileiro, o Fluminense não tem chance, não tem elenco para isso. Nem no Carioca a coisa é fácil para o Fluminense porque tem o Flamengo. E o Flamengo hoje é o time a ser batido em qualquer competição na América do Sul. E não está na Sul-Americana. Então eu acho que é um caminho mais fácil para o Fluminense. A gente tem visto aí as 2, 3 últimas edições da Sul-Americana sendo relativamente fáceis. Os brasileiros têm dado algum mole, né? O Atlético Paranaense recentemente ganhou, né, em 2018, mas o Flu precisa dar atenção para essa competição, que eu acho que é a melhor chance de título em 2020. Para a gente fechar sobre o tricolor, o Wellington Silva, que já esteve perto, já ficou distante, já ficou fora dos planos, está novamente na pauta, parece que dessa vez vai. O Inter está disposto a liberá-lo se o Fluminense pagar todos os salários. Agora, 320 mil reais pelo Wellington Silva, eu acho muita grana.
É um bom jogador, acho que poderia ser útil, mas o Fluminense trouxe muita gente, tem várias opções para o ataque. Se fosse por um valor mais barato, uns 150 mil reais, que já é uma baita grana, eu acho até que estava ok, mas 320 mil pelo Wellington Silva, não sei se é um bom negócio. Em todo caso, essas são as informações que vêm das Laranjeiras. É isso aí, rapaziada. Peço para que vocês deixem o like, vocês sabem que é muito importante. Dá essa moral pro canal, dá o like. Se for novo por aqui, se inscreva clicando aqui no botãozinho vermelho, clique no sininho, ative todas as notificações e receba os avisos do YouTube quando a gente postar vídeos novos. Eu fico por aqui e volto na próxima. Valeu, galera!